primeiro agradecer a presença de todos. Estamos aqui abrindo mais um dia de congresso, último dia de congresso, e agora a gente então vai iniciar a apresentação de trabalhos. Vamos começar com o trabalho da Maria Verônica Dias Kremer, com a Bárbara Ende Pinheiro, Não se torna mulher, uma leitura historiográfica da crítica de Butler a Beauvoir. Vou passar a palavra agora para a Maria Verônica. Boa tarde, gente. Eu sou a Maria Verônica. Eu e a Bárbara, ela infelizmente não pode estar aqui hoje. Minha colega e amiga, a gente fez esse trabalho juntas, intitulado Não se torna mulher, uma leitura historiográfica da crítica de Butler a Beauvoir. Esse trabalho surgiu de uma disciplina de historiografia da psicologia, aqui da UFPR, ministrada pelo professor Dr. Bruno Strapasson. E a proposta do trabalho final da disciplina era fazer uma análise historiográfica de algum ponto da história da psicologia que já havia acontecido, porque pode-se estudar eventos históricos que ainda estão em curso, mas então eram eventos finalizados. E a gente escolheu a crítica de Butler a Beauvoir e, por conseguinte, uma outra crítica, a crítica de Butler a Beauvoir, que eu vou apresentar em seguida. Então, uma contextualização do tema, começando pela Beauvoir. Ela é uma filósofa fenomenóloga francesa da segunda onda do feminismo, e o seu trabalho mais emblemático, mais citado, mais notório é O Segundo Sexo, publicado em 1949, onde ela tece a frase não nasce mulher, torna-se mulher. E esse texto ele é citado até hoje nos estudos de gênero. A Beauvoir, ela não se intitulava uma teórica feminista, uma teórica de gênero, mas sim uma filósofa no geral. Ela gostava e se propunha a fazer trabalhos desse gênero. E nessa obra, ela analisa a condição da mulher, como foi construída historicamente, politicamente e socialmente. Na época dela, os conceitos de gênero e sexo eram tidos como iguais, então os dois eram características biológicas e a priori para o sujeito, e a mulher era vista como a alteridade do homem. Então, o homem era tido como esse sujeito universal e a mulher essa alteridade dele. E, de acordo com Kirkpatrick, ela foi amada e odiada, difamada e idolatrada. Isso pode ser visto na crítica de Butler a ela, que foi feita em 1986, justamente no ano de morte da autora, onde ela faz uma crítica a essa concepção de gênero que a Beauvoir realiza como sendo socialmente construído. Ela faz essa proposição de que o conceito de sexo também é algo socialmente construído, não é algo a priori, é algo do devir do sujeito, não seria algo inato a ele. Butler ela é uma pessoa não binária, então eu vou tentar aqui usar a linguagem neutra, caso eu erre e fale no feminino. Vamos tentar pensar como pessoa não binária esse uso do feminino. E foi uma filósofa pós-estruturaliste, de ampla influência sobre o feminismo francês e norte-americano. Ela possui influência da teoria crítica da psicanálise e desse pós-estruturalismo francês. E obras importantes dele são Problemas de Gênero, de 1990, e essa em específica que vai ser analisada, que é Sex and Gender, em Simone de Beauvoir's Second Sex, que numa tradução livre de nossa autoria seria Sexo e Gênero, no Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, de 1986. Então a Butler propõe que essa frase notória de
da Beauvoir, carrega uma ambiguidade fundamental no verbo tornar-se, que pode tanto indicar um projeto existencialista voluntário, quanto um processo de construção social. Butler reconhece, ao longo de toda a sua obra, no começo, no meio e no fim, a contribuição de Beauvoir para essa análise de gênero, e, apesar disso, propõe essa distinção entre sexo e gênero e essa necessidade de repensar os fundamentos ontológicos da identidade. Aqui no nosso trabalho, eu e a Bárbara, a gente se utiliza do Wertheimer, da obra dele de 1998, para postular objetivos. O nosso trabalho é um projeto ainda em andamento, é um projeto capsular e a gente propõe continuar ele. A gente quis apresentar ele aqui para ser uma proposta de discussão, de diálogo e que possa surgir novas ideias a partir dele. E a gente se utiliza desse autor que eu mencionei para formular objetivos de revisitar o passado para compreender o presente, propor um desenvolvimento de uma perspectiva mais madura sobre campos de atuação e proporcionar uma perspectiva social histórica para os produtos da criação humana. A partir dessa história, dessa análise historiográfica da Butler, a gente percebeu uma forte tendência presentista que nos estudos historiográficos pode ser entendida como a análise de um fato histórico à luz dos moldes presentes de quando foi feita essa crítica. Então, a gente percebe que a Butler se utiliza de muitos postulados da época dela para tecer comentários sobre a crítica de Beauvoir. Não é possível fugir desse presentismo em pesquisas históricas, mas existe essa tendência de tentar se distanciar desse presentismo para conseguir analisar mais completamente, numa completude maior, como que isso foi feito no espaço e tempo determinado para essa análise. Então, o que a gente conseguiu perceber da Butler é que ela desconsidera bastante o contexto histórico na qual o Beauvoir estava inserida, por meio desse deslocamento teórico que pode ser considerado anacrônico, ou seja, ela aplica retrospectivamente categorias que não pertencem à lógica fenomenológica de Beauvoir. A crítica que eu falei anteriormente, que era uma crítica sobre essa crítica da Butler a Beauvoir, foi feita por Sara Hahnemann. Ela é uma filósofa finlandesa, e ela fez o artigo O que é ser mulher? Butler e Beauvoir sobre os fundamentos da diferença sexual. Tradução também nossa, o texto original está em espanhol. Esse texto foi publicado em 1998 e a autora propõe que a Butler, apesar de ser influente nessa leitura de Beauvoir, ela incorre de um deslocamento teórico que compromete a compreensão dos fundamentos existencialistas e fenomenológicos da obra de Beauvoir. E ela propõe que essa distinção entre sexo e gênero, que é uma crítica central na obra butleriana, não é compatível com a lógica filosófica mobilizadora de Beauvoir em O Segundo Sexo. A Hahnemann sustenta, portanto, que a Butler se torna reducionista ao caracterizar Beauvoir, porque, ao modo que ela interpreta o Torna-se Mulher como uma expressão de uma construção cultural separada de um corpo pré-discursivo, tal como é proposto por Butler, perde-se de vista a concepção de corpo-sujeito presente em Beauvoir. Nesse contexto, a filósofa defende que a formação de Beauvoir não se refere a um processo de socialização sobre um corpo neutro, mas à experiência vivida de um corpo situado, cujas possibilidades são estruturadas pelas condições materiais e simbólicas da existência. Como comentários finais, a gente pensou também em continuar essa pesquisa, como eu já comentei, analisando as variáveis de possíveis construções históricas para esses eventos, seja a crítica de Butler a Beauvoir ou de Hahnemann a Butler. Então, a gente propõe a utilização de mais fontes primárias para entender esses três contextos, como eles foram construídos, como foi feita a qualidade desse uso dessas fontes pelos autores,
A localidade da construção desses conhecimentos, quais foram as traduções das obras utilizadas e se foram de fato usadas as traduções das obras, se houve um financiamento para esses estudos e assim proporcionar uma triangulação maior de fontes, conglomerando essas informações para possibilitar um panorama ampliado dessas construções de narrativas. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Verônica. Eu percebi durante a fala que eu não avisei no começo, mas a gente vai fazer no formato as apresentações e aí no final a gente abre para as perguntas. Agora então para o próximo trabalho, Eugênio Minkowski no Brasil, traduções e difusão por Letícia Jordana Jardim. Eu vou sentar. Tô cansada. Bom, pessoal, meu nome é Letícia. Eu fui mestranda do professor Adriano, aqui no Departamento de Psicologia. E esse texto em específico é um dos capítulos do meu trabalho, intitulado Entre Fenomenologia e Psicopatologia, a presença de Eugênio Minkowski no Brasil. E achei sensacional a sua pesquisa, por essa pegada historicista mesmo, que eu acho que está tão, como que eu posso dizer, não presente atualmente, com as meta-análises, entre outras coisas, né? O meu trabalho foi uma revisão integrativa em si, na pesquisa, mas teve uma pegada histórica, né? Até de postura epistemológica e pela própria fenomenologia, mas não de método, né? De método. Então, isso na sua é admirável. E penso também em fazer estudos nesse sentido, com Minkowski, que eu acho que é super necessário. Então, a pesquisa com Minkowski foi mais uma ideia de organizar o campo, né? Minkowski é um médico psiquiatra que nasceu em São Petersburgo e cresceu na Polônia. Depois ele foi radicado para a França. Ele viveu um período muito crítico, né, ali na Primeira Guerra. Então ele venceu a Primeira Guerra, venceu a Segunda Guerra também. Na Primeira Guerra ele foi médico voluntário, né, atendendo soldados. E o interessante de pensar Minkowski enquanto pessoa, né, ele era muito envolvido assim, politicamente com as causas. Depois ele cria, na Segunda Guerra, uma casa, né, um espaço para acolher crianças judias. Então, enquanto pessoa, ele tinha essa postura. Nos seus textos, ele tem também uma pessoalidade muito ímpar sobre as teorias do campo da psiquiatria e da própria filosofia. Então, ele escreve em primeira pessoa. Acho que isso é importante ser destacado, porque penso isso naquela época, né, 1926, 1927. A primeira obra dele é de 27, que é a Esquizofrenia. Depois, uma obra que eu estudei bastante é de 33. Então, escrever em primeira pessoa naquela época era um desafio tanto. Cientificismo muito presente. Então, ele se torna uma figura singular, né? E dentro do campo da psicologia fenomenológica, junto com Binswanger, ali na esteira do Jaspers, Dilthey, ele foi precursor, né? Como marco mesmo da fundação da psicologia fenomenológica, com a apresentação de um caso sobre melancolia esquizofrênica, onde ele diz, né, da aplicação da fenomenologia na psiquiatria. Então, ele publica o primeiro estudo que fala da possibilidade dessa aplicação. E Jaspers já problematizava isso, né, num sentido muito teórico, da descrição. Ele vai para um lugar mais analítico, descritivo, analítico, mais prático da coisa, né? Então, ele mora com o paciente, acompanha o paciente ali. Isso é importante, né? Fazer às vezes é muito difícil, não ser atento, de terapêutico. Ainda mais pensando na figura de um psiquiatra, né? Isso não acontece. Mas, focando principalmente
nesse texto, né, porque a minha dissertação foi uma revisão integrativa para entender o panorama de Minkowski no Brasil. Então, eu selecionei todos os textos possíveis que referenciavam obras de Minkowski ou citavam Minkowski. Então, conseguimos ali, né, um compilado de 36 teses e dissertações, 41 artigos e 7 textos traduzidos. E esse texto que eu submeti aqui para o Congresso é sobre os 7 textos traduzidos. E curioso, assim, né, desse movimento de retorno, né, às bases epistemológicas, é que a gente encontra as confusões conceituais e de campo, né, sobre as teorias dos autores pelos comentadores. Então, nós temos apenas 7 textos traduzidos do Minkowski no Brasil. E isso é um dado importante, assim, de ser destacado, porque toda a produção contemporânea de comentadores, muitas vezes, são a partir desses textos traduzidos. Os estudos são em cima desses textos traduzidos. E pensando isso, é difícil ter esse movimento de não apropriação. Então, às vezes, quando a gente vai discutir um autor, uma teoria, a gente se apropria de um conceito, né? Minkowski tem alguns conceitos importantes, como o ímpeto vital, contato vital com a realidade, ímpeto pessoal, a própria ideia dele de delírio, que distingue um pouco não muito, na noção que a gente tem de DSM, entre outros, são apropriados dentro do campo da psicologia, muitas vezes, porque são os psicólogos que mais estudam Minkowski hoje em dia, curioso isso também. Dentro da psicopatologia fenomenológica, quem mais estuda psicopatologia fenomenológica hoje em dia são os psicólogos, não os psiquiatras. E isso chama atenção. Então, esse movimento da revisão integrativa de compilar esses textos era uma ideia tanto de organizar o campo, de dizer, olha, temos isso, e o que estamos fazendo a partir disso, numa ideia crítica, e o que podemos fazer também a partir disso. E o tempo de tradução também foi um dado relevante que eu coloco nesse texto, porque alguns textos, acho que o primeiro texto que foi traduzido, deixa eu só olhar aqui para não falar nada errado, ainda não tenho essa cabeça de decorar anos. Nós temos 7 textos traduzidos. Eu vou colocar nome, né, nos textos, que eu acho que é importante. Que a ideia era essa, organizar, e também trazer uma possibilidade de difusão, né? Porque alguns textos, um em específico, era pouco conhecido, ele só foi citado em teses e dissertações. Então, quem fazia ali artigos não citava esse texto, produzia artigos não citava esse texto, até porque ele estava difícil de ser encontrado. Foi difícil de ser encontrado, porque estava numa revista de psicanálise. Isso é curioso também, que hoje a gente faz, né, essas repartições, e antigamente isso estava tudo junto ali, né, conversando, dialogando. E hoje a gente tem essa dificuldade de fazer esses diálogos, né, entre os campos, entre as disciplinas. Então, os 7 textos traduzidos que nós temos hoje do Minkowski são o primeiro, que foi o texto de 1966, Breve reflexões a respeito do sofrimento, aspecto empático da existência. É o texto mais conhecido ou mais citado no Brasil. Ele foi traduzido em 2000 por um médico psiquiatra, né, o Mário Eduardo Costa Pereira. Temos também aí esse texto 2, é o texto que é menos conhecido, que ele só é citado em teses e dissertações, que é a noção do tempo em psicopatologia, que é um texto de 29, que foi traduzido em 2002, numa revista de psicanálise por uma professora de letras. Não era só uma tradutora que se interessou pelo tema, uma tradutora, que trabalho lindo, que se interessou pelo tema e traduziu, está numa revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. E é um texto pouco conhecido, só que eu gosto muito dele, porque ele é um ensaio assim, do que viria a ser a obra O Tempo Vivido, que foi a obra que eu estudei também do mestrado, que faz parte do 5º capítulo da minha dissertação. Mas é o menos citado.
Temos também a noção de perda de contato vital com a realidade, suas aplicações em psicopatologia, que é um recorte da tese de doutorado do Minkowski em Medicina, que está traduzido enquanto artigo e também num livro que a gente tem traduzido do Minkowski, que se chama Racionalismo Mórbido. Temos também o prólogo da obra O Tempo Vivido, que foi traduzido pelo Adriano, que está publicada na revista da Abordagem Gestáltica, e também o primeiro capítulo do Tempo Vivido, que foi traduzido pela Jonelise, que a gente vai ouvir ela daqui a pouco, né? Achei que ela estaria aqui. E o texto 6, que é o Delírio, que foi também traduzido por um médico psiquiatra, o Messas. E o último texto, que é um dos textos mais importantes, porque foi o texto que foi apresentado nesse marco de fundação da psicopatologia fenomenológica, junto com o texto do Binswanger sobre fenomenologia, que é o estudo psicológico e análise fenomenológica de um caso de melancolia esquizofrênica, que é um texto de 23, que foi publicado só agora em 2019. Então a gente tem uma discrepância aí bem grande em termos de anos. E aí eu vou trazer esse dado aqui para vocês, né? O primeiro texto que eu citei, Breves Reflexões sobre o Sofrimento, ele tem um marco de 34 anos da sua tradução. Então ele foi publicado em 66 e traduzido em 2000. E o que mais chama a atenção é o texto que traz ali, né, a fundação da psicopatologia fenomenológica, que é um texto de 23 e foi traduzido em 2019. Então a gente tem ali uma lacuna de tempo de 96 anos. E eu lembro numa apresentação que também estava fazendo sobre a minha pesquisa, e um colega comentou, mas essa difusão aí de tradução, de pesquisa, esse marco de 100 anos é comum, né, dentro da história. Não é algo muito gritante, pensando difusão de pesquisa e tudo mais. E de fato, só que eu queria entender um pouco assim, como é que isso se dá, né, como essas escolhas de textos para tradução são feitas, muito desse questionamento, mas como é que faz, como é que é? E de fato a gente não conseguiu entender isso, esse movimento. A gente entendeu que quem se interessa são, na maioria, psicólogos, e apenas 2 psiquiatras, né, que aparecem, um psicanalítico, por sinal, né, da psicanálise, da vertente da psicanálise, não da fenomenologia. Mas a gente não sabe ao certo ainda como que o interesse se dá pelo autor. O interesse pelo texto, pela temática, tanto é que uma das minhas ideias é, de fato, fazer uma pesquisa com esses tradutores, perguntar para eles, né, mas por que interesse com esse texto em específico? A obra mais conhecida do Minkowski aqui no Brasil é O Tempo Vivido, porque a gente tem uma versão dela em espanhol. Então, a língua aqui do lado, né, da nossa, em termos de geografia, é o que a gente tem mais contato, então é o livro mais conhecido. Só que o texto mais citado, que é o Breves Reflexões, é de um tratado de psicopatologia, o último capítulo do tratado de psicopatologia do Minkowski, que ainda está em francês, não tem nada traduzido. Então, assim, fiz esse primeiro momento de movimentação, de tentar entender, não entendi, e a gente ainda quer continuar com essas pesquisas para buscar essa compreensão, com o intuito de organizar o campo mesmo, né, e não cair nessas lacunas de meta-interpretação. Foi uma palavra que o Adriano usou esses dias e eu acho que faz muito sentido, que a gente acaba fazendo essas meta-interpretações aí sem cuidado epistemológico com a ciência. Acho que é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada, Letícia, pela contribuição. Vamos passar agora para o próximo trabalho. O Corpo no Mundo, compreendendo as barreiras sociais da deficiência pela fenomenologia de Merleau-Ponty, por Rafael Andrade Ramos, Arthur Ferreira Pinto, Fabiano Piovesa Júnior e João Gabriel Ribeiro dos Santos.
Boa tarde, eu sou Rafael Andrade Ramos, autor, em conjunto com o Arthur Ferreira Pinto, Fabiano Pedro Júnior, que está apresentando aqui comigo hoje, e João Gabriel Ribeiro dos Santos, que infelizmente não pôde estar presente. O Arthur foi o nosso orientador, que está ali atrás. E o título do nosso trabalho, como já dito, é O Corpo no Mundo, compreendendo as barreiras sociais da deficiência através da fenomenologia de Merleau-Ponty. Bom, primeiramente, acho importante citar que esse tema veio à tona acho que por muitos motivos, mas um deles é que eu sou estagiário no Departamento de Direitos da Pessoa com Deficiência e a gente vê que grande parte da população representa um número muito importante do sistema brasileiro. Então, dados de acordo com o IBGE de 2022, 7,3% da população do Brasil seria uma população com deficiência. E essa população com deficiência seria caracterizada pela Lei Brasileira de Inclusão de 2015 como pessoas que têm interações com a sociedade que, por impedimentos, acabam não conseguindo exercer o funcionamento social como um todo, de maneira plena. O IBGE mesmo, de 2022, já vai trazer, inclusive falando sobre analfabetismo, enfim, mais um dado que eu acho muito relevante, é que quase metade da população, não, mais da metade da população com deficiência não tem nem ensino fundamental completo, que seria um ensino básico. Isso é muito diferente, por exemplo, da população sem deficiência, que teria 32%, 32,2%. Bom, essa conceituação da LBI de 2015, ela nasce dentro de um contexto muito abrangente, mas basicamente o que é trazido sobre essas barreiras e do impedimento no convívio à sociedade nasce de um contexto histórico-dialético, materialista histórico-dialético, onde, de acordo com os direitos garantidos pela Constituição de 88 e também pela reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, as pessoas com deficiência não teriam acesso ao convívio pleno justamente por conta da objetificação dos corpos e de como eles seriam caracterizados por lesões. Isso eu vou falar mais profundamente na revisão teórica, mas é importante ressaltar que a Débora Diniz ela traz algo muito explícito no livro dela, que é a deficiência, sobre como a deficiência é caracterizada não necessariamente pelo que a LBI traz, mas sobre como ela é uma experiência de opressão na sociedade. Nisso, então, ao trazer a deficiência como uma opressão, a gente observa que essa opressão ela é sentida, ela é vivida. A deficiência ela é uma forma de experiência. E compreender a deficiência como uma forma de experiência que nos leva a entender que talvez exista alguma forma adversa de compreender isso também. Não a contraponto do que o modelo social de deficiência traz, mas como complemento. E nós observamos muito isso como oportunidade na fenomenologia do Merleau-Ponty. Daí que nasce a nossa pesquisa. Esses foram os nossos objetivos. Eu não vou ler para não comer muito tempo. A nossa metodologia foi uma revisão narrativa, então nós utilizamos de uma revisão narrativa justamente acho que pelo período de tempo ser meio curto na produção do trabalho, mas ela tem seus aspectos fundamentais na elaboração qualitativa. Então, quando a gente fala uma revisão narrativa, a gente fala na integração das diferentes teses e não necessariamente na comparação delas, que seria uma forma quantitativa de pesquisa. Também avaliamos que isso seria uma forma muito subjetiva de avaliar diferentes artigos ou materiais dispostos no meio acadêmico e que não necessariamente fossem dispostos em uma data específica. Então, foi basicamente de acordo com a nossa subjetividade e nossa experiência como acadêmicos. E também reconhecemos que isso
é uma limitação muito grande para o trabalho que poderia ser melhorado posteriormente. Bom, o modelo biomédico da deficiência, ele fala sobre a deficiência pautada em formas de lesão. Lesão são impedimentos a longo prazo individuais que impedem alguma característica individual de comportamento. Então elas são caracterizadas, por exemplo, como alguma característica física, alguma lesão propriamente dita. Esse é um termo que acaba não sendo mais utilizado recentemente, por conta do modelo social da deficiência. Mas ele tem uma estratégia de cuidado manicomial no sentido de que as pessoas com corpos defeituosos, entre aspas, deveriam ser tratados ou curados. Por isso que as pessoas eram jogadas em manicômios, por exemplo. O modelo social de deficiência, então, ele surge principalmente em 72, depois de uma carta de um autor específico, com o surgimento da UPIAS. A UPIAS, ela era uma organização que nessa época ainda utilizava o termo lesado, a Liga dos Lesados Físicos contra a Segregação. Essa liga, ela surgiu no contexto histórico para combater principalmente essa segregação de jogar as pessoas em manicômios por elas terem problemas físicos. Então, eles começaram a criticar isso. Essa carta que o autor em específico publicou é o Paul Hunt. Ela foi publicada no The Journey, uma revista inglesa, e ela fez muito sucesso na época, por isso a criação dessa liga. Depois, então, com o alavancamento da reforma psiquiátrica, o modelo social da deficiência foi estabelecido e ele caracterizaria principalmente o que já foi falado anteriormente sobre os impedimentos serem sociais e não necessariamente individuais e pautados no próprio corpo. A LBI, então, traz alguns tipos diversos de caracterizações sobre a deficiência. Não é a pauta principal dela, porque a pauta principal é a garantia de direitos, mas vale ressaltar que existiriam vários tipos de deficiência no sentido de que cada tipo de deficiência teria uma forma de segregação diferente. Então, existiria a deficiência visual e a auditiva, que seriam formas de deficiências sensoriais, existiria a deficiência física, existiria o transtorno espectro autista, que não conta diretamente na LBI, mas por outras regulamentações, como a Lei Berenice Piani de 2012, também consta como uma deficiência. E acho que é isso. Boa tarde, eu sou o Fabiano. Então, dando prosseguimento na apresentação do nosso trabalho, a gente desenvolveu um comparativo do que seria, então, essa noção vigente de corpo com deficiência a partir da teoria do Merleau-Ponty, que é a fenomenologia da percepção. O Merleau-Ponty ele foi influenciado por Heidegger e Husserl no desenvolvimento da sua filosofia, e ele parte do princípio básico de que a essência está na existência, ou seja, essência é a coisa em si mesma. O método fenomenológico ele é construído para se chegar até a essência das coisas através das reduções. A redução psicológica, que suspende o juízo, mas sobretudo a redução idética, que é chegar às coisas em si mesmas. E posteriormente tem também a redução transcendental, que já traz um conceito de consciência mais amplo. A partir disso, o homem pode ser compreendido a partir da sua facticidade. O que isso significa? O homem existe. Enquanto ser existente, ele é passível de ter uma essência. E enquanto ser existente que pode ter uma essência, ele precisa estar em algum lugar para que isso ocorra. Afinal, ninguém pode existir sem estar em nenhum lugar. E o homem está, portanto, no mundo. E é aí que entra a grande charada do Merleau-Ponty, porque ele traz o corpo enquanto núcleo sensível da experiência. O homem está no mundo pelo seu corpo, mas não somente pelo seu corpo isolado. O seu corpo integrado à sua mente e também a este mundo que ele participa, de maneira unificada. Uma pessoa só pode ser enquanto ser se ela manifesta este corpo, pelo qual ela percebe todas as coisas internas e externas e está em interação com o mundo. Ela é no mundo
mas ela também constitui o mundo e ao mesmo tempo é constituída por este mundo. De maneira que esta fusão entre o sujeito e o objeto que está no mundo é o que permite que esse indivíduo tenha consciência. Mas a consciência para o Merleau-Ponty, ela é um pouco distinta do que a gente vê em alguns outros autores, que trazem como um conceito muito mais abstrato e puramente intelectivo. Para o Merleau-Ponty, consciência é sempre consciência de algo. Nunca é vazia, mas se reporta a alguma outra coisa para a qual ela está relacionada e sobre a qual ela está inferindo. Tendo por base toda essa estrutura teórica, nós traçamos um paralelo, então, com a experiência do corpo na deficiência. Na nossa sociedade, hoje, existe uma concepção geral, de modo amplo e social, de que o corpo necessita ter uma função. E esta função pressupõe que ele tem uma funcionalidade. Ou seja, o desempenho do corpo e a qualidade que ele apresenta é o que lhe confere esta funcionalidade. Esta é uma das visões que a gente tem ainda bastante disseminadas hoje. No entanto, isso traz algumas implicações psicossociais, principalmente quando a gente considera que é pelo corpo que o indivíduo está experienciando o mundo. Se existe uma invasão, emprestando aqui um conceito do Kurt Lewin, do seu campo, de maneira que uma ideia é oprimida de cima a baixo sobre o indivíduo, ele pode acabar mudando toda a forma como ele se vê, e ele vê o mundo a partir desta ideia. E isto transforma completamente a experiência de ser no mundo desse sujeito. Ele pode acabar perdendo o contato consigo mesmo para viver em algo que não necessariamente é ele, que faz parte do mundo, que também o constitui, mas que exclui a sua subjetividade. E é justamente aqui que é o ponto central do nosso trabalho. A subjetividade, dentro desse sentido, ela atuaria diametralmente oposta contra essa funcionalidade, porque a funcionalidade pressupõe um padrão, e esse padrão, quando visto sob uma perspectiva de cima para baixo, ele não dá margem à manifestação da subjetividade do sujeito, de modo que a sua singularidade é que é oprimida. Portanto, no final do trabalho, nós concluímos que existe ainda hoje uma discussão muito grande em relação à perspectiva biomédica e à perspectiva social, que foi apresentada pelo Rafael, do que seria o corpo com deficiência. E para o Merleau-Ponty, se nós integrarmos aqui a filosofia do Merleau-Ponty, o que seria o indivíduo como deficiência, já que o corpo é parte integral dele, compõe uma parte, mas ao mesmo tempo o todo dele. E essa noção de subjetividade e funcionalidade que, se confrontadas, pode dar o caminho do que seria a liberdade de ser desse indivíduo. É preciso considerar não somente as suas competências e a sua função no mundo, mas também a sua singularidade, como que ele se manifesta no mundo e como que ele é e deseja ser. Ao final da pesquisa, nós concluímos que o trabalho ele é bastante promissor. A gente ainda pode desenvolver muita coisa com base nele, mas ele exige ainda um estudo um pouco mais profundo, principalmente no seu ponto de vista prático, visto que é uma revisão bibliográfica. Então, talvez trazer a noção desses indivíduos sobre a sua própria experiência, aquilo que eles têm enquanto subjetivo e singular na sua experiência, em seu corpo, considerado com deficiência, é o que permite que esse trabalho seja completo como um todo. E, quem sabe, a gente esteja caminhando para lá. Essas são as referências que nós utilizamos para os slides. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Rafael e Fabiano. Agora vamos passar então para o próximo trabalho. Sartre reproduz a ética kantiana, o papel da universalização na construção de uma moral existencialista, de João Carlos Soares dos Santos.
Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu pegar as minhas anotações aqui. Bom, o meu trabalho, o texto que eu enviei para o ensaio / artigo que eu enviei para o encontro, né? Ele é oriundo de é o trabalho final de uma disciplina que eu participei como aluno especial na pós-graduação da USP no ano passado, no segundo semestre. Eu sou mestrando em psicologia na Unesp de Assis, e a disciplina era História da Filosofia Contemporânea, que se debruçava sobre a obra Sobre o Fundamento da Moral, do Schopenhauer. Boa parte do semestre nós passamos estudando a fundamentação da ética de Kant. E foi uma oportunidade que eu utilizei justamente para estudar essa fundamentação, porque ela aparece constantemente na minha pesquisa, onde eu busco justamente estudar a possibilidade de uma ética de Sartre no período ali da sua ontologia fenomenológica. E algumas questões preliminares que fundamentaram essa investigação foram as seguintes, né? Na obra Existencialismo ou Marxismo, Lukács faz uma provocação analisando o existencialismo sartreano. Ele diz que na década de 40, no período ali da ontologia fenomenológica, na publicação do Ser e o Nada, quando Sartre elabora a sua clássica conferência, O Existencialismo é o Humanismo, ele encontra na sua filosofia um abismo moral. E ele precisa, isso nas palavras de Lukács, ele concede um compromisso eclético com a moral kantiana. Então, na impossibilidade de formular uma moral a partir da sua filosofia, ele recorre a princípios kantianos, né? Uma universalidade. Né? Isso a gente consegue observar fazendo, de fato, a leitura crítica do Ser e o Nada, especialmente nas suas conclusões, quando Sartre vai falar sobre a possibilidade de uma moral, e a conferência, de fato. Né? Como pode a liberdade sartreana, que é uma liberdade tão presente no indivíduo, tão colocada no sujeito, né? Toda a trajetória filosófica do Sartre até o Ser e o Nada é uma trajetória pautada no indivíduo, né? Isso, inclusive, é uma colocação do Mesaros, né? Que vai afirmar que o Sartre concebe um sujeito ahistórico até aquele momento. Como pode essa liberdade exigir a liberdade dos outros, como o Sartre coloca na sua conferência, né? Ao mesmo tempo, quando eu inicio a leitura dos cadernos, dos Carrier, do Rune Moral, que são obras que foram publicadas póstumamente, né, que são esforços do Sartre para fundamentar de fato uma moral, né, ter isso como objeto, Sartre critica constantemente a filosofia kantiana, critica constantemente a fundamentação da ética de Kant. Né? Então, com esses princípios, eu busquei estudar isso, né, estudar essa relação. E aí, no meu texto, eu faço eu descrevo ali uma fundamentação, né, de forma bem simplificada, porque a obra em que eu me baseei é a fundamentação para uma metafísica dos costumes, do Kant. Foi a obra que a gente estudou, basicamente, na disciplina. Né? E ali, né, os princípios que eu extraio, né, é a ideia de que Kant ele rejeita qualquer fundamentação da moral que venha da contingência. Né? Então, é uma ideia de purificar a ética de qualquer valor contingente, de qualquer motivações, de qualquer inclinações. Né? O dever ele deve agir simplesmente por respeito à lei moral. E eu trago até uma citação, né, dessa obra, onde o Kant diz que o desejo universal de todos os seres racionais deve ser o de se libertar totalmente delas, né, dessas motivações, dessas inclinações que são de caráter contingente, né, e não universal, não a priori. A crítica de Sartre, ela surge no itinerário que está muito de acordo com o que ele sempre apresentou quando ele foi se debruçar sobre questões morais. Né? O Gerd Bornheim, quando ele se debruça sobre a ética, ele encontra em Sartre, e aí eu abro aspas para Bornheim, um verdadeiro desmantelamento da ética tradicional, que seria incompatível com o próprio estatuto da condição humana, segundo Sartre. Né?
Então, o procedimento Sartre está muito mais voltado a desmantelar, desconstruir essa ética, do que necessariamente formular uma ética própria. E aí, no fim das contas, isso se torna o objetivo da minha pesquisa de mestrado, né? Entender se isso foi feito, se naqueles cadernos existe algum apontamento nesse sentido, né? Nesse sentido, Sartre apresenta uma completa rejeição das determinações da existência que se distanciem da existência concreta. Então, a facticidade é fundamental para o Sartre para pensar a questão moral. Ele coloca a contingência como papel central. Inclusive, esse é o conceito de contingência. Eu investiguei dentro do Sartre numa pesquisa anterior, na iniciação científica, e eu encontrei raízes disso desde a década de 20. Então, nos trabalhos da juventude de Sartre, ele já pensava a contingência como uma característica fundamental da sua filosofia. Ao mesmo tempo, ele concebe, né, ele interpreta a liberdade kantiana como uma liberdade alienada. E aí eu trago uma citação para ilustrar isso. Essa liberdade alienada, que se faz impessoal ao negar tudo que lhe é próprio, a fim de realizar uma vontade abstrata e incondicionada, revelada a ela por outros que são seus portadores impessoais puros, é o dever, a obrigação absoluta que todos podem reivindicar de todos os outros. Se cada um de nós pode reivindicar isso, já que não é o mestre, é porque é um escravo. Assim, a moral do dever é a moral dos escravos. Então, essa é a crítica bem contundente, bem ácida do Sartre nesse sentido, de colocar que se os princípios que regem a moral não são criados pelo sujeito, esse sujeito ele é objeto dessa dinâmica, ele não é sujeito. E aí, caminhando para alguma conclusão dessa investigação, eu me baseio muito num artigo de uma autora chamada Linzbard, que ela vai analisar esse problema sob a ótica do princípio da universalização em Kant. E aí ela se pergunta se Sartre reproduz isso, porque é o que acusavam ele de fazer. Sartre não consegue formular uma ética, então ele concede a ética kantiana. E aí, nesse sentido, ela diz que aquilo que encontram em Sartre como universalização não é uma universalização, é uma generalização, né? E aí eu abro a citação da Linzbard. Reconheço que minha generalização é sempre minha. Então não existe uma extrapolação para um princípio metafísico. Não. Eu generalizo as minhas ações, eu considero as minhas ações corretas, mas eu considero elas minhas. Não existe esse processo de universalização. O caráter da consciência sartriana, de um constante fazer-se, de rejeitar uma essência, de rejeitar esses determinantes a priori, não corresponde a uma ausência de uma coerência pessoal ou de um projeto pessoal. Então, Sartre, ao mesmo tempo que faz a crítica desses princípios a priori, ele vai dizer que dentro do sujeito, que dentro da história do sujeito, existe uma coerência. Eu não escolho por capricho a todo momento. Não existe uma consciência nova que surge a partir do nada a todo momento. A possibilidade de ruptura é uma possibilidade. A liberdade ela se manifesta como uma possibilidade de eu romper, de eu criar, de eu fazer algo novo, mas não significa que a todo momento eu seja incoerente com aquilo que é a minha história. E aí, nos cadernos, né, e aí, essa é uma questão que ainda não está solidificada, porque é uma obra muito complicada, assim, são anotações, não tem uma coerência interna ali. O Sartre ele traz um conceito que se chama cidade dos fins, que está muito conectada com a noção kantiana de reino dos fins. Porém, a cidade dos fins de Sartre é colocada como um horizonte não alcançável, apenas um guia. E aí ele vai conceber a autenticidade nesses primeiros movimentos, né, dessa obra, não como um valor estático que se alcança, mas como um valor a ser perseguido. Então, jamais seria autêntico. Eu busco me tornar autêntico constantemente. E aí, para finalizar, eu trago uma citação do texto, né? Então, eu vou ler aqui esse último trecho do meu texto mesmo, que eu acho que elucida bem essa conclusão.
né? Então, estudando esses aspectos éticos da obra de Sartre, até os seus cadernos, vemos que há uma complexificação da escolha individual em direção ao político, ao social e ao histórico. O conceito de situação, por exemplo, surge enquanto necessidade metodológica da psicologia fenomenológica, a necessidade de se considerar a realidade concreta e individual da consciência, mas ganha complexidade ao tornar-se engajamento num período de guerra. É este mesmo movimento que traz à tona a noção de conversão moral como superação da alienação em direção à autenticidade, que deve se realizar no movimento histórico. Distante dos princípios universais kantianos, Sartre concebe uma moral da conversão contraditória, inevitável ao mesmo tempo que impossível. Inevitável enquanto problema concreto, real, e impossível enquanto exigência ideal da conversão de todos. Então, essa questão é fundamental, né? Diferente de Kant, Sartre não concebe essa realidade onde esse reino dos fins seria materializado numa sociedade de sujeitos racionais que se relacionam seguindo esses princípios. Ele enxerga o movimento histórico, no movimento histórico, a inautenticidade, a violência, a opressão, e coloca a cidade dos fins como um horizonte para que a gente se manifeste dentro dessa realidade. E aí, quando ele coloca que essa conversão ela é uma exigência ideal da conversão de todos, ele está colocando claramente que é uma impossibilidade, ao mesmo tempo em que é inevitável, porque nós devemos buscar isso, né? E acho que é isso, né? Eu concluo. Muito obrigada pela contribuição. Agora a gente tem um tempinho para as perguntas e eu queria chamar então os palestrantes para sentar aqui na mesa. E aí a gente faz uma rodada de comentários, dúvidas. Que a gente democratiza o microfone também, né? E aí lembrando também que fica aberto para as perguntas de quem estava assistindo a apresentação dos trabalhos, mas também vocês podem e devem fazer perguntas sobre o trabalho dos colegas, enfim, fiquem bem à vontade, tá bom? Vou abrir primeiro para a plateia. Alguma pergunta? Aqui. Minha pergunta é para os meninos do trabalho da deficiência sobre o Merleau-Ponty. Vocês falaram sobre os aspectos, possíveis aspectos práticos do trabalho. Na psicologia, quando a gente trabalha com deficiência, a maioria dos trabalhos só aceitam trabalhos de cunho objetivo, mensurável, replicável, enfim, um aspecto mais experimental. Seria possível integrar alguma dessas concepções a partir da fenomenologia, ou vocês pensam que seria preciso romper com esse tipo de metodologia no trabalho de pessoas com deficiência? Eu acredito sim que dá para integrar a fenomenologia no trabalho objetivo, principalmente por ela ser mais pautada num método experimental individual. Então, se a gente for comparar uma prática social da psicologia, nós utilizaríamos outros métodos ou outras abordagens, como a história cultural, mas eu acho que o nosso trabalho pontua mais sobre a importância de usar a fenomenologia como um método científico também na observação de que a pessoa tem percepções diferentes conforme o corpo dela é diverso. Acho que é isso. Foi meio objetivo, mas... Mais alguma pergunta da plateia? Vocês têm mais alguma pergunta entre vocês? Eu fiquei pensando sobre o seu estudo, se tudo que você leu, né, sobre o Sartre, você conseguiu ter uma apreensão de que ele tinha essa noção generalista ou não. A ideia dele, para ele, era de fato um cunho
de cunho universal em relação à metafísica? Então, essa questão que está relacionada a essa contradição, talvez essa oposição entre o geral, o universal e o particular, a discussão que o Sartre coloca naquele período, ela é uma discussão muito diferente da discussão que nós temos hoje, né? Então, quando Sartre, na década de 30, ele vai trabalhar com a perspectiva do sujeito concreto, na facticidade, ele ainda está falando de um sujeito abstrato. Isso parece uma contradição, mas é isso. O sujeito de Sartre não está situado. Então, quando você pega para ler, por exemplo, o Ser e o Nada, que seria a síntese desse movimento, o sujeito de Sartre não tem cor, não tem gênero, não tem nada. É um sujeito no mundo, e inclusive isso é uma crítica que hoje se repete constantemente em relação a isso, né? Então, eu acredito que o Sartre ele enxergava uma universalidade do sujeito a partir daquele sujeito abstrato. Não sei se fica claro. Então, cada sujeito está situado no mundo, tem as suas situações, tem o seu engajamento, tem os seus desafios, mas, a princípio, todos esses sujeitos seriam iguais. Entende? Ele não concebe uma realidade, pelo menos não nesse momento, né? Uma realidade situada, antes mesmo, por exemplo, do sujeito nascer. Então, essas questões elas vão aparecer mais à frente na obra de Sartre. Naquele momento, não. Então, o sujeito de Sartre, apesar dele caminhar nesse movimento para situar o sujeito, para trabalhar com engajamento, ele ainda não tem a compreensão dessas determinações sociais que são fundamentais para entender isso. Por isso que a liberdade sartreana ela soa muito abstrata, quando a gente ouve hoje em dia de forma reduzida, vamos dizer assim. O sujeito é condenado a ser livre. Objetivamente no mundo, a gente falar em liberdade é complicado, né? Mas isso está dentro daquele modelo de sujeito que ele constrói. Então é um modelo universalista, porque todos os sujeitos são assim, mas essas determinações, elas ocorrem na vida, né, na nossa história. Não sei se ficou claro. Nós temos mais uma pergunta do Lourenço aqui, vou passar a palavra. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelos trabalhos, tá? Pela exposição. A Letícia me trouxe um dado aqui que me fez lembrar umas leituras bem antigas minhas, muito tempo atrás, quando ela falou que, ao que parece, né, os psicólogos parecem estudar mais Minkowski do que os próprios psiquiatras, né? E isso me fez lembrar um texto que eu li, do Isaías Pessotti, lá atrás, que ele parece cutucar um pouco os médicos, falando da falta de formação humanística que há na medicina. Ele foi professor lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Inclusive, ele fez uma dissertação sobre Minkowski, né, acho que orientado pelo Bento Prado Júnior, não tem? Enfim, isso me fez pensar também, daí refletindo com esse seu dado, que talvez, né, e aí eu queria que você tecesse algum comentário sobre isso, talvez seja por conta dessa formação mesmo, né, que o psicólogo tem essa grade curricular mais voltada, digamos assim, para as ciências humanas, né, filosófica, histórica, conceitual, e a medicina não tem uma formação tão forte assim. E aí não sei se você concorda, se tem outros caminhos também para se pensar sobre essa diferença, né, de pesquisas entre psicólogos e psiquiatras sobre Minkowski. Essa dissertação do Isaías Pessotti foi um caso à parte na minha pesquisa, porque é um trabalho que não está publicado, né? Ele também não está disponível no online. E na minha revisão eu tive que ir até a Universidade de São Carlos, que foi lá que fez mestrado, e imprimir a dissertação. Então foi um dos movimentos da minha pesquisa, fui lá, imprimi a dissertação e li lá, né? Trouxe para cá. Inclusive ela faz parte do escopo da minha pesquisa. E então assim, o Isaías Pessotti, ele tem muita propriedade para falar sobre isso, né, sobre Minkowski. E ele faz um estudo sobre a obra Esquizofrenia do Minkowski, né, e comenta também sobre a obra O Tempo Vivido. E ele tem um método, né, historicista de
de fazer pesquisa impressionante, admirável. Então, é uma dissertação muito rica que eu venho citando bastante para difundir ela também, porque ela não foi citada em nenhum lugar, ninguém conhece, está lá isolado, né? Porque não foi publicado. E ele faleceu recentemente, né? No retrasado, se eu não me engano. Passado, né? Inclusive teve uma homenagem para ele aqui na SBP, verdade, ano passado. E, enfim, concordo muito com você, eu acho que sim, né? Fala-se muito da formação mesmo, né? Do campo da medicina e do campo da psicologia. Só que eu acho, ainda fico inquieta, assim, curiosa, porque tem grandes nomes da medicina que vão por aí, né? Canguilhem é um desses, né? O normal e o patológico. Na pergunta que foi feita para vocês, né? Não lembro o nome, o moço ali perguntou. Eu acho que o normal patológico é um bom livro para pensar isso também, né? Porque o Canguilhem vai bater na tecla sobre os diagnósticos tidos objetivos, né, e subjetivos. Ele diz, não, toda doença é subjetiva, né? Porque eu estou olhando para você e eu que vejo uma ferida em você, vejo algo clínico em você, eu que penso sobre isso. Então é subjetivo. E ele é médico, né? Ele é médico. Biswanger, psiquiatra, Minkowski, psiquiatra. Então acho que tem uma tradição, e a psicopatologia em si nasce nessa tradição da fenomenologia. Ela é fenomenológica, né? Então me preocupa isso, né? Que formação que a gente está dando, não histórica, ou histórica, para a galera de medicina. E muitas vezes para o curso de psicologia também, né? Que aqui a gente tem uma grade muito bonita que ampara, assim, a filosofia, mas eu dou aula numa universidade privada que não tem nada de filosofia. Eu fico lá lutando sozinha porque não tem. Então, eu acho que sim, é algo para a gente pensar sobre os currículos, porque a prática, a possibilidade de prática acontece aqui, na formação. Mas eu acho que, em termos burocráticos, isso está posto, né? A medicina é algo nesse quadrado biológico, biologicista mesmo, e a psicologia consegue fazer mais diálogos, talvez. Mas o que a gente tem enquanto padrão ouro dentro da psicologia para atuar com transtornos mentais é uma noção biomédica, que é sempre apresentada. Muitas vezes eu vou em palestras de psiquiatras e a recomendação é, olha, de tratamento, né, de intervenção, naquela abordagem, uma abordagem biologicista. Não é fenomenológica, nunca é. Então, assim, pra gente pensar. Uma pergunta. Minha pergunta é para o João Carlos, a respeito da conceituação de liberdade que você apresentou, né, pelo menos a crítica que você fez ao Sartre, pela definição de liberdade ser um pouco abstrata, de certa forma, tem um propósito de universalização no existencialismo ao novo humanismo, que a gente debateu no primeiro dia aqui do congresso, sobre a questão da determinação, né? E se a gente poderia substituir a palavra do existencialismo, né, da conceituação e do entendimento ali, por tomada de consciência, né, em vez de uma real liberdade de ação no mundo. Então, o professor Alexandre trouxe a análise behaviorista para o debate, para apresentar uma ideia de que da impossibilidade de uma liberdade realmente prática por conta das determinações. E eu propus para ele, né, e um colega que estava aqui com a gente questionou a respeito disso, se essa liberdade do Sartre, a liberdade que a gente normalmente fala em psicologia, não estaria sendo ligada mais com uma tomada de consciência e, né, a partir dessa tomada de consciência, melhora, né, da vida em sociedade, enfim, é isso. Na minha compreensão, isso que pode ser chamado de tomada de consciência, e aí, de novo, né, inserido nesse esforço que eu estou fazendo, porque, inclusive, comentários sobre tradução, né, o
os cadernos, que eu chamo de cadernos éticos, né? Enfim, do Sartre, eles foram publicados, acho que 3 anos depois da morte dele. Eles são de 46, 47, 48, assim, né? E o conceito de conversão aparece nessa obra, que é o conceito-chave da minha pesquisa no mestrado, que eu quero chegar. E eu acho que essa ideia de tomada de consciência, ela está mais relacionada à ideia de conversão do que à ideia de liberdade, né? Porque eu até comentei, né? O problema dessa compreensão da liberdade em Sartre não é a concepção teórica que ele tem, porque a concepção teórica que ele tem uma coerência interna e faz algum sentido. O problema é que o termo não tem muita, ele não conversa com o que a gente entende na contemporaneidade como liberdade, né? A liberdade de Sartre é o quê? Se nós somos sujeitos indeterminados a priori, se tudo aquilo que nos determina, que nos condiciona, é fruto da história, então nós somos livres para fazer o que nós quisermos, mesmo que nós estejamos numa situação de opressão, mesmo sem poder exercer qualquer ação, nós ainda somos livres, né? Essa é a concepção sartreana. Essa ideia de tomada de consciência, ela está mais relacionada à ideia de conversão, que é a ideia de se tornar autêntico, de quebrar esses movimentos de reafirmação da opressão, de alienação, etc. Então, eu acho que esse conceito ele tem mais afinidade com essa ideia de tomada de consciência, né? Só que essa é uma discussão que não existe algum tipo de conclusão, não existe nada definido em relação a isso, até porque, de novo, né? O tempo histórico, o tempo científico, ele não é, né, ele é muito mais lento, assim. Então, apesar dessa obra ter sido publicada há mais de 40 anos, a gente não tem tradução para o português, isso não é muito discutido, mas eu acho que está mais relacionado a isso, né? O sujeito exercer uma conversão moral e se tornar autêntico nesse movimento, né? De quebrar esses movimentos de opressão e de alienação, assim. Acho que é isso. Eu tenho uma última pergunta para minha colega e amiga Maria Verônica. Primeiro, agradecer pelo seu trabalho. Nós somos amigas, mas eu não sabia desse seu trabalho. E conforme você foi falando, eu fiquei pensando nessa proposta historiográfica, assim. E você pega, né, você e a Babi pegam a Butler e a Beauvoir, que estão situadas no norte global, enfim, e falam de um feminismo situado, né, usando a situação que a Beauvoir propõe, assim. E aí eu fiquei pensando nessa proposta historiográfica, assim, se é da vontade de vocês ou de um interesse, ou se faz sentido na pesquisa de vocês analisar a produção, por exemplo, do sul global ou do feminismo negro, enfim, que vão, né, conforme as duas foram produzindo, também foi produzida uma noção de interseccionalidade, ou enfim, se é do interesse também pegar essas outras, né, vertentes, as críticas também a elas, assim, no seu trabalho. Obrigada pela pergunta, Nath, muito pertinente. Acho que a partir do momento que a Beauvoir propõe, né, que a mulher é a alteridade do homem, que é esse ser universal, a gente pode propor outras alternidades para além dessa mulher, com raça, sexualidade e deficiência, outras interseccionalidades nesse sentido. E a partir disso, sim, seria muito produtivo fazerem questionamentos e pesquisas em relação a isso. Existem muitas teóricas que já se debruçam em relação a isso, então acho que seria muito interessante analisar críticas que foram feitas a essas duas ou três, né, críticas que foram apresentadas no trabalho. Uma autora que eu gosto muito particularmente é a Indianara Siqueira. Ela é uma ativista também não binária, do Rio de Janeiro. Ela é trabalhadora sexual, ela é indígena e ela trata muito sobre as sistemáticas de interseccionalidade. Então, acho que talvez se debruçar num trabalho sobre ela a partir desses que já foram apresentados seriam muito importantes, muito, muito notórios. Muito obrigada. Bom, mais alguma pergunta? Não?
Bom, acho que a gente pode fechar então. Agradeço muito as apresentações dos trabalhos, a presença da plateia. E vamos agora então para a próxima palestra do dia. Muito obrigada a todos. E é isso.